E dentro disso, o livro ele traz um exemplo de uma pesquisadora que ela testa com empresários. Então, vamos pensar em empresários, e isso é bem comum de acontecer. Empresários que têm um grande desafio financeiro. Não sei se você é empresário ou se convive com algum, mas eu convivi com muitos empresários assim, principalmente na minha infância, adolescência ali, né? O meu pai sempre teve negócio e sempre teve uma gestão um tanto dentro desse túnel de escassez. Era o que eu tenho de dinheiro para pagar hoje, né? Não existia um planejamento de longo prazo, não existia uma estrutura. eh, que realmente permitisse um bom processo de tomada de decisão. E então eu sei exatamente como que isso funciona e aí eu vou retratar para vocês. Quando existe essa escassez dentro de negócio, não existe fluxo de caixa, não existe projeção de longo prazo, não existe entendimento de margem de lucro, não existe entendimento de quanto que sobra. Tudo que entra no dia a dia da empresa vira dinheiro da empresa e dinheiro dos donos da empresa. Então eu quero ir no supermercado, eu vou no caixa, pego o dinheiro, vou no supermercado, levo o pão para casa. No outro dia eu pego o dinheiro que eu recebi em casa e aí eu pego e coloco na empresa para comprar algum suplemento, algum mantimento ali para a empresa que esteja necessitando ou para pagamento de funcionário. Enfim, existe uma bagunça muito grande entre o que é empresa e o que é pessoa física, e existe uma falta de visão de longo prazo muito grande. E isso é um contexto muito normal das empresas, que é uma desorganização financeira. E essa desorganização financeira é escassa, leva ao dono da empresa a entrar dentro do túnel. Por quê? Porque ele não consegue olhar para o longo prazo, planejar, tomar decisões estratégicas. Ele está olhando para o aqui e agora. Quanto de dinheiro eu tenho para pagar as contas que eu tenho que pagar hoje? Ah, mas e amanhã tem tanto de conta? Amanhã é um novo dia, amanhã a gente resolve. É o famoso matar um leão por dia, né? E isso é extremamente escasso. E aí, existem diversos tipos de estratégias que buscam resolver esse problema dos empresários. E aí é exatamente isso que essa autora discute, que ela vai dizer assim, é uma autora que os autores do livro da escassez cita, né? O nome dela, deixa eu pegar o nome dela pra falar, que eu não decorei, mas é Chassa, Sussa. Melhor eu nem citar o nome, né? Porque eu vou citar o nome errado. Não vou achar agora. Peraí que eu vou achar. Shore, eu sabia que era um nome difícil de pronunciar. É Shore, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dela. Mas enfim, o que que ela fez, né? Ela partia desse pressuposto de que os empresários, eles vivem dentro desse problema de escassez. E que aí, ao viver dentro desse problema de escassez, eles geram maior complexidade no processo de gestão, porque eles não entendem que é simples. E aí olha o que que ela fez, né? Ela pegou pequenos empresários, ao invés de pegar os cursos que normalmente eram oferecidos, que isso que é o que acontece, né? Então as pessoas pegam os cursos, tem os empresários aqui que estão com dificuldade de fazer uma gestão financeira. Então tá, então vamos dar um curso para eles. Aí ela pegou e solicitou um exemplo de curso. E aí aqui no livro diz assim, né, que ela solicita esses cursos e aí ela recebe todo um prognóstico ali do que seria um curso, né? Então o curso ele dura várias semanas e focava em técnicas de contabilidade tradicional, ensinando a manter registro diário sobre dinheiro e despesa, administração de estoques, contas a receber e contas a pagar e cálculo de lucro e investimento. E isso é o que ela recebeu de alternativa para resolucionar o problema. Só que daí ela traz a seguinte questão: tá, mas e num mundo de escassez, num mundo em baixa largura de banda, como que eu vou propor para esses empresários que eles assistam um curso extremamente complexo e queiram implementar isso? A solução não vai adiantar, porque essa pessoa ela não tem largura de banda suficiente nem para prestar atenção no curso, muito menos para implementar essa ação. E aí ela reuniu então um outro grupo de empresários bem-sucedidos para entender o que que esses empresários bem-sucedidos eles estavam fazendo, que estava fazendo com que eles conseguissem chegar no bom resultado que eles estavam tendo, que os outros não estavam fazendo. Saindo do que seria tecnicamente, né, extremamente adequado, então levar em consideração uma contabilidade, um fluxo de caixa, isso e aquilo,
o que eles estariam fazendo diferente que estaria funcionando. E aí, o que ela descobriu é que eles não estavam por dentro de contabilidade complexa, e ela diz exatamente isso, assim, mas faziam o que empresários menos bem-sucedidos deixavam de fazer, seguiam boas práticas gerais. Por exemplo, vários deles punham o dinheiro dos seus negócios em um registro e pagavam a si próprios um salário fixo. É uma coisa exata, extremamente simples. Eu, dentro das despesas da empresa, alocar um salário para os donos da empresa. Isso se chama prolabore. E empresas que estão dentro do túnel não fazem isso. Fica pegando dinheiro do dia para a noite. Ah, mas e se eu não consigo tirar o dinheiro do meu salário? Enquanto tu não conseguir tirar o dinheiro do teu salário de forma organizada, tu nunca vai sair do túnel. Porque todos os dias tu vai estar matando um leão por dia. E aí ela diz que isso era um dos outros, um exemplo, né? Um outro exemplo que ela diz assim, por exemplo, vários deles punham o dinheiro dos seus negócios em registro, ECG, e os impediam de misturar o dinheiro com os negócios, né? O que dificultava determinado gastar o dinheiro que não podiam. Aí eles colocam assim, algumas mulheres guardavam um maço de dinheiro no bojo do sutiã e outras no bojo, no bojo direito e no bojo esquerdo, como quem diz assim, esse dinheiro é para isso e esse dinheiro é para aquilo, né? Isso não era bem manter um livro caixa contábil com 2 entradas, né? No caso, com entradas e saídas. Mas era simples e eficaz. Economizava a largura de banda e preservava a maioria dos benefícios de um fluxo de caixa. Então, o que ela quer nos trazer aqui é que essas boas práticas, que são muito simples, como se pagar um salário quando é um empresário, pode ser muito melhor do que tu querer ensinar fluxo de caixa complexo. Sabe? São pequenas regras simples, mas que, se implementadas com consistência, no longo prazo elas estão te tirando do túnel, porque elas são fáceis de serem implementadas, ela não gasta energia. Então, quando tu vai pensar na resolução dos teus problemas financeiros, se tu olhares e pensares assim, nossa, eu tenho que fazer um fluxo de caixa extremamente denso, tu não vai conseguir. Porque fazer um fluxo de caixa muito denso exige a largura de banda que tu não tem mais. Então, é muito mais fácil implementar regras simples do que estruturadas. E aí, uma regra simples que eu sempre digo que eu faço há muitos e muitos anos é um papelzinho muito simples com quanto eu ganho, quais são as despesas pré-estabelecidas que eu já tenho de compromisso esse mês, qual é o saldo. Então, digamos assim, 10 de receita, só para ficar redondo, tá? 10 de receita, 8 de despesas pré-estabelecidas, me sobrou 2. Esses 2.000 eu vou investir, outros 1.000 eu vou deixar para gastar por semana. Se é 1.000 para gastar por semana, eu tenho 250 por semana. Pronto. 250 por semana é o dinheiro que eu tenho para trabalhar. Não tem nada extremamente complexo aqui. É simples, é prático de implementar. E isso economiza a largura de banda. Porque daí durante a semana tu não fica pensando, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu vou passar o cartão? Será que eu não vou passar o cartão? Será que isso? Será que aquilo? Tu entende que a gente tá manipulando a cabine e não tu? Eu tô manipulando a estrutura financeira por trás de ti. E não você propriamente dito, olhando para ti, dizendo assim, você é uma incapaz, você é uma pessoa que não consegue ter disciplina, você não tem nada disso. Tem uma estrutura simples que facilita com que você comece a economizar a largura de banda. Ao economizar a largura de banda, tu começa a ter mais disposição, tu começa a dar pequenos passos na direção dos teus objetivos, porque daí tu percebe que tu consegue pelo menos pagar todas as tuas contas. E isso vai fazendo com que tu chegue onde tu quer. Então, essa implementação de pequenas regras simples, elas são um caminho muito, mas muito interessante para que nós possamos economizar a largura de banda. Jéssica, como economizar a largura de banda? Use regras simples. E eu tô dizendo isso por dinheiro, mas isso serve para toda a tua vida, para a organização da tua vida. Organiza a tua vida de forma simples. Não tenha ai, mas eu tenho que ter a rotina perfeita. Não, tu tem que ter a rotina que seja possível fazer de forma simples. Mas eu vou falhar, vai falhar. Como eu iniciei dizendo, tenha tolerância com a tua falha, porque a falha faz parte do processo.
Se tu for intolerante com a tua falha, tu desiste. Se tu for tolerante com a tua falha e não irresponsável, tu vai olhar pra ela e dizer assim: talvez eu tenha errado, porque faltou uma estrutura adequada. Qual foi o gatilho que fez com que eu errasse? Isso a gente fez exercícios ao longo do workshop de escassez. Se você não estava nos grupos de WhatsApp do workshop de escassez, entra, porque lá tem, na descrição do vídeo, tem na descrição do canal, do WhatsApp, tem o link com todo o material de apoio do workshop, e isso ajuda bastante. Então tu tem que olhar para essas coisas estruturais e perceber que se tu mudar a tua estrutura de vida, há uma grande chance de tu mudar a tua vida. Só que enquanto tu olhar e disser pra ti mesmo que tu tem que dar conta, independente da estrutura que tu esteja vivendo, tu não vai dar conta. Nós precisamos economizar a largura de banda. E se economiza largura de banda simplificando o processo de tomada de decisão, inclusive com o dinheiro. Se tu não simplificar a forma com que tu gere o teu dinheiro, cada vez que tu fores tentar resolver teu problema financeiro, tu vai gastar muita energia tentando resolver. E cada vez que tu gasta muita energia com a resolução daquele problema, tu tá gastando cada vez mais largura de banda. E isso tá fazendo com que cada vez menos tu consiga ter discernimento na hora de tomar decisões. Tu fica mais imediatista, tu fica mais focado na urgência, tu não consegue olhar pro longo prazo, tu não consegue te planejar, tu fica mais reativo. Portanto, essas simplificações, elas são extremamente importantes para que a gente consiga ir liberando, né, essa capacidade. E aí um dado importante dentro desses estudos da Shaola, né, eu vou chamar de Shaola, mas não é Shaola, a pronúncia. Mas quem já me conhece já sabe que pronúncia não é comigo. Eu tenho erros de linguagem. O que ela diz é que substituir regras complexas dentro da organização desses empresários levou a um maior faturamento em torno de 25% dessas empresas. E que tentar implementar regras complexas não gerou resultado nenhum. Então, a implementação de regras simples aumentou 25% do faturamento. Tentar implementar regras complexas, como aqueles cursos extremamente estruturados, fez com que não tivesse resultado. Então, a grande lição, né, que nós tiramos disso tudo é que economizar a largura de banda tem que ser o nosso primeiro objetivo. E eu só economizo largura de banda não exigindo complexidade na hora de ajustar aquilo que já é problema. Se o dinheiro já é problema, cada vez que eu adiciono complexidade a resolver esses problemas, com problema, né? Mas cada vez que eu aumento a complexidade para solucionar esses desafios, eu estou gastando mais largura de banda, e gastando mais largura de banda eu tenho menor capacidade de efetiva resolução. Então, nós precisamos focar em economizar largura de banda. Para isso, nós precisamos simplificar a nossa estrutura.